Então, agora mais uma vez, bem-vindo. Agora a aula está gravando e também estamos agora ao vivo, né, no streaming, no link que fizemos. E ao primeiro, bem-vindo ao Cálculo 1, ao Cálculo 1 unificado, nesse período especial, complicado, não é? Para mim também é tudo novo, não é? Primeira vez que estou agora ao vivo no streaming. E o que vai fazer hoje são mais ou menos 3 pontos. O primeiro ponto é que eu vou dar uma pequena apresentação, não, só para a minha pessoa, e também uma pequena motivação para o curso de Cálculo 1. Não? Eu sei que esse curso, muitas pessoas têm medo do curso, mas eu também sei que é um assunto complicado, mas, do outro lado, é necessário para, de fato, ter a possibilidade de proceder, né, nos assuntos da engenharia. Né? Isso é, do meu ver, o único jeito, e eu vou tentar de explicar por quê. Então, vamos lá. Vamos para os slides, tá? Então, aqui temos, isso já, o que falei. E, tá, então vamos lá. Então, sobre a minha pessoa, né? O meu nome é Manuel Stadelbauer, e eu fiz o meu doutorado um tempão atrás, né? Foi 2002, em Göttingen, na Alemanha. O meu tópico foi da pesquisa em matemática pura, né? Dos sistemas dinâmicos, e até hoje em dia eu estou fazendo pesquisa em sistemas dinâmicos, ou seja, para ficar um pouco mais específico, na interseção entre sistemas dinâmicos, né, isso é o caos, sou muito bem fazer caos, e também a probabilidade, né, os métodos que eu aplico para analisar sistemas dinâmicos vêm da probabilidade, ou seja, eu tento de obter descrições de um comportamento em média. Tá bom? Então, o próximo ponto é o meu foco, de um ponto visto um pouco mais geral, não? Sistemas dinâmicos são uma parte específica. Isso são, tipo, métodos que vêm da análise funcional, da teoria da probabilidade e da geometria. Então, todos esses 3 assuntos, eu vou utilizar conceitos desses 3 pontos para fazer a minha pesquisa, que eu gosto muito. Tá? Além disso, isso não é a minha primeira aula, o meu primeiro curso completo online. Não, eu já fiz várias orientações à distância, mas que tem... e também, desculpe, eu botei uma coisa aqui no chat. Também, né, eu já dei várias aulas, né, na Alemanha, em Göttingen, Saarbrücken, em Bremen, e 2... desculpe, sempre vou responder aqui questões do chat. Tá? E também aqui no Brasil, na UFBA, e depois 4 anos, ou 5 anos agora, estou aqui na UFJ, no Rio. Então, vamos para a próxima. Isso é só a apresentação, que você tem uma sensação o que estou fazendo. Tá? Então, vamos lá. Agora, a coisa importante. Não? Por que... já fiz o primeiro erro. Tá bom. Então, mas agora com os slides. Então, por que vamos aprender esse negócio do cálculo 1? Então, a história diz o seguinte, né? Tem aqui 2 nomes importantes
né, que são aqui o Leibniz, e também o Newton, que hoje em dia diz-se que eles inventaram o cálculo independentemente, né? Houve uma briga entre eles, mas tanto faz. Hoje em dia, o pessoal acha que eles não, tipo, acharam as coisas no mesmo tempo. Então, qual era a motivação, os resultados principais deles? Então, não, eu botei aqui ao primeiro o Leibniz. O Leibniz, o que ele fez? Ele introduz as derivadas para, de fato, dado uma função assim, a ideia dele foi, beleza, se eu posso obter uma equação para a tangente horizontal, eu vou automaticamente saber aonde essa função vai ter o máximo ou o mínimo. Aqui, geometricamente, isso é bem simples. Se você tem uma tangente horizontal, é provável que esse ponto, de fato, é um ponto de máximo ou mínimo. E achar esses máximos ou mínimos, hoje em dia tem um outro nome, chama-se de otimização. Isso é uma coisa muito importante, por exemplo, na economia, ou em vários assuntos, porque se você tem um processo, você quer minimizar o custo, não sei, ou maximar alguma outra coisa, otimização é a coisa que você quer fazer. Então, isso já foi, de fato, esse artigo do Leibniz foi em 1684, não é? Muitos anos atrás. Então, mas, de fato, a outra aplicação, que é bem mais focada a engenharia e as aplicações, de fato, é a observação do Newton. O Newton, ele inventou os Laws of Motion. Eu pesquisei na internet, parece que não tem uma palavra português para isso, né? Leis de movimento, provavelmente, mas de um jeito, na ciência, o pessoal não usa essa palavra, tá? Então, deixei aqui em inglês, e a coisa legal que ele fez é o seguinte, aqui, isso é tudo, o Leibniz é tudo abstrato, com funções, máximo, mínimo, quem quer saber, mas o que o Newton fez é bem mais legal. O que ele fez ele considerou uma massa e uma força. E agora, você quer saber qual é o movimento induzido pela força na massa. E isso também é muito legal, 1687. De fato, ele publicou em latim, na época, ele achou, beleza, se eu conheço a força, o F, eu vou obter também aqui a derivada da velocidade vezes a massa. Ou seja, se a massa, vamos supor que a massa é constante, mas se a velocidade vai variar, isso significa que a derivada dessa mudança, vamos explicar daqui um pouco qual é a derivada, vai dar, de fato, a força. Ou seja, essa equação quase vai determinar os movimentos de partículas em uns campos de força. E ainda mais legal, o que o Newton também achou, isso de fato não é uma fórmula na reta, isso de fato é uma fórmula em qualquer dimensão. Isso é super legal. Então, eu acho que aqui já com esses laws of motion, eu acho que é óbvio que é importante saber o que é uma derivada, que é de fato a coração do cálculo.
Então, aplicações modernas, eu botei isso aqui. Não? Implicitamente, você vai achar cada dia uma derivada. Por exemplo, se você vai ligar o rádio e assistir à previsão do tempo. Porque o tempo, tipicamente, é previsto através de um sistema de equações diferenciais. Ou uma outra coisa que também é interessante são campos vetoriais. Hoje em dia, não, tem uma generalização desse conceito de derivadas a campos vetoriais, ou seja, você pode analisar qualquer tipo de onda eletromagnético usando derivadas. Então, até agora tudo bem? Vocês entendam? Vocês podem ver? Sim. Ah, perfeito. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Próximo slide. Então, a derivada tem duas partes. A primeira parte é a derivada e a segunda parte é a integral. Então, a integral é bem mais antigo, não? Já os gregos tiveram as primeiras ideias como definir uma integral, mas eu só vou falar sobre as aplicações. De fato, o que é a integral? Aqui eu fiz só, não, isso é só previsão, é explicar porque é importante. Dado uma curva, você quer determinar a área entre o eixo x e a curva. E essa definição, essa imagem, ilustração, é a motivação para dar uma olhada à integral. Né? Essa área aqui chama-se de integral de f. E aqui tem uma fronteira, mas isso não vai falar não, ainda. Então, por que serve essa integral? Então, claro, não, se você dá uma olhada na imagem, a definição é a área, beleza. Ok. Aqui temos podemos determinar uma área, ou ainda um volume, etc, etc. Além disso, a integração, de fato, é a base de muita coisa. Não? Por exemplo, é a base da probabilidade, da estatística. Então, se você quer fazer probabilidade ou estatística, você não pode fugir da integral. E, além disso, não, hoje em dia, tem aplicações muito, muito avançadas, baseado no movimento browniano. E, se você quer ganhar um monte de dinheiro, você pode tentar de aprender a teoria da probabilidade em relação com as aplicações ao mercado das ações. E aqui tem uma necessidade de pessoas que sabem de integrar, mais ou menos, um pouco mais. E, provavelmente, o próximo ponto muito importante da integração aqui são as soluções de equações diferenciais. Ou seja, aqui o que você tem um teorema importante, que é o teorema fundamental do cálculo. E o teorema fundamental do cálculo diz que a integral é a operação inversa da derivada. Ou seja, se você tem um sistema de equações diferenciais que não tem solução, não? Equações diferenciais significa uma função é igual à derivada de uma outra função. Agora quero saber a função.
E aí? Voltei? Ótimo. Voltou. Ótimo, ótimo. Já fui preocupado. Tá. Tá bom. Então, vamos lá. Então, isso é... Tem essa chuva de mensagem, que bom. Você está ligado? Perfeito. Então, vamos lá. Isso são as duas razões porque o cálculo 1 é importante, importantíssimo. Não? Primeiro, a derivada. Segunda, a integral. Um aluno perguntou por que soluções fracas? Olha, acabou de Oh, botar. por quê? Ok, tá. Então, eu vou dar uma resposta, tentar uma resposta. Aí. Então, por que soluções fracas? A razão é de um jeito natural. A natureza, às vezes, só tem soluções fracas, no sentido que você não vai ganhar como solução uma função, mas você vai obter como solução uma probabilidade de alguma coisa acontecer. Não, isso é, eu não sei se você sabe da física, não, você tem esse resultado estranho que você num nível microscópico, você não pode determinar no mesmo tempo a velocidade e o lugar de uma partícula. Você só tem quase uma nuvem que vai se mover no espaço. Então, isso é um exemplo para uma solução fraca. Você não pode determinar um pontinho que vai andar, você tem uma nuvem que está indo. Isso é uma solução fraca. Isso é o que a natureza dá, e de fato não dá para melhorar. E tem uma outra razão, que é o seguinte: se você tem duas funções bem pertinhos, nós podemos aqui, eu posso aqui voltar para o exemplo aqui. Se você vai modificar essa função aqui um pouco, tipo, vou fazer aqui uma pequena distorção, a tangente vai mudar bastante. Do outro lado, se vamos voltar para a integral, se você vai fazer aqui o mesmo, só mudar um pouco a tangente, a área não vai mudar muito. E isso, de fato, é a razão porque tem mais soluções fracas do que fortes. Isso é uma resposta para a sua pergunta? Então, perfeito. Tá. Então, vamos lá. Isso é motivação, e eu sei que é muito para aprender, mas não, já vimos aqui, de fato, não são mais quase 350 anos, então tem muita coisa para aprender. Tá, então vamos lá. Sobre a estrutura do curso. Não? Então, tem uma coisa que eu não... Então, é a primeira vez que a UVJ fez um tal semestre, um tal período letivo, então eu só posso dizer o que é previsto. Mas, até agora, o plano é o seguinte. Vamos ter dois tipos de aulas. As primeiras são as aulas assíncronas. Aqui, essas aulas têm foco à teoria. E eles vão ter aproximadamente meia hora, às vezes uma hora. Isso depende do assunto. E essas aulas, eu vou gravá-los, ou alguém outro vai gravá-las. E aqui a ideia é, essa teoria. A coisa boa é, com uma aula gravada, você pode sempre congelar a vídeo, parar o vídeo, para pensar o que eu expliquei. Então, isso é
obviamente, uma vantagem enorme que você tem sempre tempo para... então, será que tem uma dúvida? Será que posso entender sem botar uma dúvida? Então, isso é a ideia da aula assíncrona e todas essas aulas estarão lá no canal do YouTube do Cálculo 1. Tá bom? Então, o segundo tipo de aulas são as aulas síncronas, como agora. Então, eu vou tentar fazer isso para o Google Meet. Tem outros colegas que vão fazer o Zoom, mas vamos ver o que é melhor. Até agora, eu vou tentar fazer o Google Meet. E aqui a ideia quase é complementar as aulas assíncronas. Ou seja, se você tem uma dúvida na aula assíncrona, por favor, notem. Então Meet é melhor. Perfeito. E se você tem uma dúvida na aula assíncrona, por favor, anote e bota no chat na próxima aula síncrona. Então, isso é o que pensei, o que nós pensamos que é o melhor jeito de lidar esse jeito. Além disso, essas aulas síncronas também serão gravadas. Então, como essa agora. Ou seja, o que vamos fazer é, de fato, botar esses vídeos também gravados online, então que todo mundo que não pode participar de uma aula pode, ao menos, assistir essas aulas síncronas depois. Então, acho que já falei tudo. Aqui temos aulas com foco a dúvidas e exercícios, etc, etc. Então, agora está chegando o ponto meio polêmico, que são as questões de múltiplas as provas. Então, agora também tem uma versão nova. O que vamos fazer é o seguinte, vamos fazer questões de múltipla escolha e as provas serão online. Ou seja, você tem, acho que um intervalo de, 60 horas para iniciar a prova, mas depois, acho que você tem só 1 hora para terminar, ou 2 horas, eu não sei exatamente. Isso ainda não é claro, porque ainda temos que, de fato, testar como funciona esse sistema. Mas estamos perto. E o que você tem é essas questões de múltipla escolha, e as datas já estão fixadas. Isso é aqui no 12 de setembro, 1º de outubro, 22 de outubro, 7 de novembro e 10 de novembro. Sim? No caso, nós vamos ter a prova, ela vai ficar liberada um fim de semana, mas a gente tem tempo para realizar ela. Então, o tempo será Depois fixo. Depois de abrir a prova, eu tenho um tempo determinado, eu não vou ficar o fim de semana. Sim, exatamente, exatamente. A ideia é, se você não pode, não sai. É simples fazer no tempo melhor para você. Então, isso são as provas e o sistema é tipo cálculo antigo. Então, você tem, nas provas, no sistema antigo, tem 4 provas. Se você, depois dessas 4 provas, tem uma média acima do 7, perfeito, aprovado com essa nota. Se você não alcançou esses 70%, nota 7, você tem que fazer uma prova final e essa prova final vai dar a média, 50% da nota final. E depois, se você tem essa média final, se essa média final é acima do 5 ou 50%, aprovado, se não, reprovado. Isso é o sistema. Então, achamos que isso é a versão mais justa
sim, de fazer essas provas. Então, aqui tem muita informação e tem muito link. E eu vou voltar aqui no material, desculpe, isso já foi um pouco um spoiler aqui. Sim? Ah, tá. Então, o que temos aqui é a fonte principal para informações, atualizações, os detalhes da média, etc, etc. Né? Aqui você tem esse site, né? O site principal, você provavelmente já foi lá, vocês já foram lá. E, além disso, dentro desse site também tem um site, uma pasta minha. Né? Isso aqui, você vai para o site, aqui tem uma aba que chama-se Google Drive. E nesse Google Drive tem uma aba que é Professor Manuel, eu acho. Ou Manuel, não sei. E lá, por exemplo, eu vou botar exercícios. De fato, eu já botei lá uma folha de exercícios. Então, o que tem mais? E vamos lá. O próximo ponto é... Ah, tá, desculpe. Houve muitas, desculpe, só um momentinho, tenho que ler o chat. Então, sobre as... Aqui houve... tenho que achar... Então, provavelmente, sobre o AVA, provavelmente não vamos usar o AVA por causa de coisas de estabilidade. Né? Vocês sabem, temos provavelmente uns 1.500 alunos inscritos, eu acho que o AVA não dá. De fato, o que acontece vai ter uma solução específica do Instituto de Matemática para as provas. Mas, primeiro, todas as informações e também informações atualizadas estarão no site, aqui nesse site aqui. E também, o que é importante, isso também é um aviso para todos, você tem que se inscrever. Você tem que se inscrever na página do curso para obter uma senha. Provavelmente a maioridade de vocês já fez, né? Mas com essa senha você pode participar da prova, e isso é independente do AVA. Então a pergunta, se for necessário de se inscrever no AVA, até agora, não. Então, provavelmente não vamos, eu provavelmente não vai usar o AVA. Não, porque o que se tem, o que você vai precisar são os links para as aulas. Você tem também a minha pasta no Google Drive, onde você tem todo o material necessário. E, de fato, eu não sei como... então, e provavelmente, se for necessário, um dia eu vou usar o Google Classroom, mas tem uma probleminha aqui, né? Eu não posso garantir de alcançar todo mundo. Isso é o problema principal. Tá? Por isso, provavelmente, não vamos usar nem o AVA, nem o Google Classroom. É assim, né, com esse sistema um pouco mais estável, com o site e aulas diretas, acho que vamos alcançar todo mundo. Não, mas se alguém tem uma ideia melhor, vocês estejam bem-vindos de mandar ideias de melhorar. Professor, tem algum e-mail que a gente possa se comunicar? Sim. Isso eu esqueci de botar? Eu vou botar o que está no chat, tá bom? Tá bom, obrigada. Desculpe, isso de fato eu esqueci de botar. Tá? Então, grupo no WhatsApp. Eu não vou fazer um grupo de WhatsApp, porque se vou fazer isso com esse número de alunos, não vai ter uma minuta livre na minha vida, tá bom? Então, né, por favor, se você quer uma coisa, me manda uma e-mail, eu vou tentar dar uma resposta o mais rápido possível.
Tá. Então, aqui, esse negócio da pergunta sobre a primeira prova em setembro, eu ainda não sei explicitamente, mas, então, eu tenho que ver. Então, isso provavelmente vai até as primeiras regras de derivadas. Né? Tipo, vamos falar sobre continuidade na primeira prova, sobre limites no infinito, sobre taxas de variação e umas regras básicas da derivada. Isso é o que está previsto. Mas, então, vamos... isso é um chute. Tá? Chute bom, mas... Tá bom. O que tem mais? Sim, as referências, finalmente. Certo, está gravado. Quem quer saber, né? Minuto 15, você vai ter. Tá, então, as referências. Tem mais uma dúvida? As aulas, eu acho que sim. Então, o que acontece? Né? Eu criei esse link e no tempo que esse link vai funcionar, vai ser sempre o mesmo link. Mas, do outro lado, no outro caso, né, vou mandar uma mensagem para você, desculpe, tive que mudar o link para papapá. Tá? Então, até agora, sim, o mesmo. Então, vamos lá. As referências principais, eles estão... a referência principal para muitos anos é o livro de Stewart, Cálculo, volume 1. Então, esse livro é um padrão, de fato, internacional. Todo mundo tem acesso a esse livro. Não? Também, né, legal e ilegal. Então, também, isso, de fato, é o livro padrão. Né? Se você sabe tudo o que está lá, beleza, você vai passar. Então, do outro lado, tem aqui dois livros que foram escritos no nosso instituto, aqui na UVJ. Tem o primeiro, né, de Valdecir e da Angela, que é aprendendo o cálculo de uma variável. Isso, de fato, é uma introdução suave, mas também um pouco do visto da matemática ao cálculo 1. Não? Então, eu recomendo, se você quer uma introdução extensa ao cálculo, eu recomendo esse livro. É muito bom escrito e também é de graça, né? É disponível online. Se você vai botar esses nomes no Google, você vai achar o PDF de graça. De fato, é de graça. Então, tem um outro livro, Notas de Aula, de fato, é o do Marco Cabral. E isso também é um professor da UVJ. E aqui, eu também gosto desse livro, mas esse livro é um pouco mais, vamos dizer, curto, e os exercícios são um pouco mais salgados. Então, isso é como você quer. E eu botei aqui o número 3. Eu só botei. É um livro importante, eu gosto, mas provavelmente não é um livro muito bom para aprender cálculo, porque é super... é um livro bom, mas provavelmente não para aprender ao primeiro o cálculo, só para rever uns conceitos. Tá bom. Então, vamos lá. Umas dúvidas até agora. Então. Como tem pouco tempo... tá. Vamos lá. Vamos fazer um pouco de teoria. Então, ao primeiro, aqui eu já posso dizer
Não, de fato, só vai ter essas 5 avaliações e nada mais. Né? Isso é a ideia. Não é? Tá. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês já deram uma olhada à minha playlist no YouTube. De fato, o que eu fiz lá, infelizmente esqueci de... Vou botar, desculpe, uma outra coisa. Esqueci de incluir uma slide, não tem problema não. Então, vamos lá. Então, no YouTube, o que você tem lá é, de fato, eu chamei de aulas preparatórias. Tá? São 3 aulas. E os assuntos lá são de um jeito básico e de um jeito são de um jeito um pouco avançado. Não? Você tem, por exemplo, como assuntos os números reais. Não? Aqui, isso é só para definir, de fato, introduzir os números reais. Tá. E, além disso, você tem, além dos números reais, eu vou falar sobre funções. Então, isso são coisas conhecidas. Então, agora está chegando uma coisa que não é tão conhecida, que é a função inversa. Então, isso é conhecido. E isso é provavelmente conhecido, mas de um jeito de um outro nome. Por exemplo, você sabe que se você tem a função x², a inversa é raiz de x. Provavelmente vocês sabem o que é, mas provavelmente vocês nunca vieram que a raiz é a função inversa de x². O que tem mais? Então, ok, vou lá. Isso são funções monótonas. Professor, essa parte de baixo não está aparecendo para a gente. Você tem que subir um pouquinho a folha. Isso. Agora? Tá. Sim. Perfeito. Então, aqui temos as funções monótonas. Você tem uma barra abaixo, tá? É assim? Tá bom. Então, aqui temos as funções monótonas. Então, isso é bem simples. Você tem funções que vão crescer ou decrescer. Então, mas qual a vantagem desse? Então, vou aqui virar. Aqui não, vamos botar uma outra folha. Vamos virar aqui qual a vantagem. A vantagem é, com funções monótonas, você pode resolver inequações tipo resolver inequações de tipo log de x² menos 1. Tá? Então, isso é só, infelizmente, esqueci de incluir um slide lá no PDF. Então, o que eu fiz, são essas 3 aulas. Nessas 3 aulas, eu estou falando sobre os números reais, funções inversas e funções monótonas e aplicações. E, além disso, a fatorização de polinômios. Então, eu sei, provavelmente vocês já sabem o que é, mas, por favor, assistem esses
vídeos. Eu acho que é só o que vocês já sabem, de um ponto de vista diferente. E, além disso, o que tem também é, aqui na pasta, minha pasta no Google Drive, você vai ter uma lista de exercícios para ver se vocês entenderam esses problemas. E eu sei que, da minha experiência antiga, dos outros cálculos, eu sei que, tipicamente, trabalhar com inequações é um problema. Não é? Então, tem muitas pessoas que não sabem trabalhar com uma inequação de tipo x² menos 1 é maior do que 0. Um pouco mais complicado, claro. Não? Então, por isso, eu botei isso para quase ter uma base para avançar. E, por favor, não, assistem esses vídeos e, se você tem dúvidas, não, na quarta, eu estou disposto para todas as dúvidas em relação com isso. Tá bom? Inequações logarítmicas podem acontecer. Eu não posso excluir, mas, de fato, de um jeito, eu posso modificar um pouco, ou um momentinho. Eu vou voltar aqui para essa coisa. A coisa é assim. Se vocês podem resolver isso, vocês também podem resolver isso. A solução é a mesma. Não? E isso pode acontecer. Então, aqui tem uma equivalência. Se vocês sabem resolver outro, você também. Tá bom? Então, vamos voltar. Então, sim. Agora só temos um pouco de falar. O primeiro assunto da aula é o limite de uma função. Então, alguém já sabe o que é? Então, parece que não. Desculpe. Tá. Então, o que é o limite da função? Então, vamos explicar. Então, eu vou voltar à minha tela de escrever. Então, o que é o limite? A ideia é simples. Vamos supor que tenha uma função. Aqui temos x, aqui temos y. Bom. Então, agora, aqui eu tenho um ponto. Eu vou chamar de A. Então, agora eu vou viajar, ou aproximar o A de lá, ou de lá. Então, em qualquer momento, eu vou chamar isso de x. Então, agora, aqui, esse valor aqui é f de x. Tá bom? E, então, a ideia é, o que vai acontecer se esse A vai aproximar, o x vai aproximar A. Então, aqui, nesse caso, o f de x vai subir, 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 subir. E a dúvida é se será que, não, quando x vai para A, o f de x vai para um valor L. Isso é a ideia. Isso é muito importante para aplicações, porque
Isso significa o seguinte: dado aqui pequenos erros, de um jeito, aqui a flutuação também é pequena. Pensa indo de carro, não sei, você vai botar um pouco mais gás, não? E se você vai fazer uma pequena mudança do gás, o carro vai ser um pouco mais rápido, um pouco mais lento, mas não vai dar um pulo. Isso é, de fato, uma coisa de aproximação. Tá. Então, agora vocês já sabem que, beleza? Acho que todo mundo tem uma intuição, não? O que é um limite. De fato, nessa situação, disse que o limite f de x, quando x vai para a, é igual a L. Tá? Intuição. Então, vamos lá, vamos para a definição certa. Isso aqui é a definição certa, que é, vamos dizer que o limite de f, quando x tende a é igual a L, ou, isso é a mesma que eu botei aqui no papel. Desculpe, esqueci de botar o slide, então, de novo. Seja f definido quando está próximo ao número a, mas não necessariamente em a, e diz-se que o limite de f, quando x tende a é igual a L. Ou, como está escrito já antes, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, tornando x suficientemente próximo de a, mas não igual a a. Então, isso é uma frase enorme, mas, por favor, pensa aqui. Isso só significa eu vou de lá para cá, eu vou aproximar a, e quando vai aproximar a minha função vai aproximar, desculpe, aqui, o meu valor da função vai aproximar L. Isso é a ideia. Então, vamos para exemplos. Tá? Então, eu botei só aqui esses exemplos para não esquecer. Tá. Aqui, exemplos. F de x é igual a x menos 1 sobre x quadrado mais 1. Tá bom? Então, agora eu vou fazer um spoiler. Eu vou usar um aplicativo Esse aplicativo é acessível para todo mundo. Isso chama-se de GeoGebra. E todo mundo pode usá-lo de graça e ainda tem um jeito de usá-lo no internet. Tá bom? Então, agora, você está vendo que essa função aqui, exatamente, GeoGebra. Então, a função dada aqui tem essa, parece assim, função bonita, e agora o que eu quero saber é, desculpe, fiz um erro. Ele é tão simples que não dá. Eu quero fazer essa função. Tá? Desculpe. Tem que mudar também na folha. Então, aqui você tem uma função que tem esse jeito e está visível que em menos 1 a função vai fazer um pulo enorme, de menos infinita para mais infinita. Mas, de fato, o que quero saber
de fato, o que acontece perto de 1. Então, eu vou lá. Você tem que recordar agora mais ou menos o gráfico da função. Aqui temos um erro. X quadrado menos 1. Então, agora eu quero saber o que acontece em x igual a 0. A igual a 1. Então, o que se sabe é, para A igual a 1, eu sei que, problema, o problema é o seguinte, aqui, para A igual a 1, 1 menos 1 igual a 0, e aqui 1 menos 1 também é 0. Aqui 1 quadrado de fato. Tá? Ou seja, o que você tem aqui uma fração 0 sobre 0. Uma coisa assim chama-se de indeterminada, porque você não sabe o que acontece. Então, vamos lá, vamos para resolver esse problema. Então, aqui tem um truque simples. Esse truque é o seguinte. Eu vou aqui considerar. Eu só estou copiando. Então, o truque, nesse caso, é de fazer uma fatorização. Tem que fazer paralelo. Ideia aqui. Fatorizar esse polinômio aqui. Então, mais, esse polinômio tem raízes 1 e menos 1. Agora, é muito bom. Eu sei que x quadrado menos 1 é igual a x mais 1 vezes x menos 1. Ou seja, f de x é igual a x menos 1, x mais 1, x menos 1. Agora eu posso aqui fazer um cancelamento e igual a 1 sobre x mais 1. Mas isso é bem legal, porque o problema desapareceu. Ou seja, agora eu posso aproximar, quando x vai para 1, aqui, o x mais 1 é mais ou menos, vai para 2. Ou seja, 1 sobre x mais 1 vai para 1 sobre 2. Ou seja, o limite, quando x vai, tem que subir um pouco aqui, x para 1, desculpe, x para 1, de x menos 1, x quadrado mais 1, é igual a 1 meio. Então, vamos verificar o nosso cálculo. Professor, é menos 1, não? Não. Lá embaixo é x ao quadrado menos 1, não? Ele tá falando do denominador, mestre. Lá embaixo tá x ao quadrado mais 1. É x ao quadrado menos 1. Opa! Sim, desculpa. meio. Sim, aqui menos. Mas o resultado é o mesmo. Não, Sim, porque nós temos que imputar aqui. Eu não sei de onde vem esse mais, no meu caso, não tá? Isso aqui é 1 meio.
mesmo. Tá? Tá bom? Sim. Sim, tá certo. Valeu, mestre. Tá. Desculpe. Tá, então, vamos lá, vamos ver se tudo está certo. Né? E você vai ver se você vai. Aqui é o pontinho 1, eu vou ainda fazer uma ampliação. Né? Aqui, no valor 1, se estou perto de 1, a minha função é mais. Oh, desculpe, esqueci de mudar. Não, isso também não. Aqui. Se você dá uma olhada aqui no GeoGebra, o que você tem é em 1. O valor da função é 1/2. E se estou perto de 1, os valores também estão perto de 1/2. Beleza? Tá bom. Então, próximo exemplo. O próximo exemplo é... então aqui tem a dúvida se dá para desconsiderar o domínio se tem limite. De um jeito, sim. Eu posso explicar nesse caso. Aqui, eu vou botar isso aqui. Então, f, essa função aqui, o domínio de definição dessa função, domínio de f, isso são todos os valores aonde o denominador é não nulo. Aqui nós temos x, tal que x real, tal que x não é 1 e x não é menos 1. Tá? Então, o que posso fazer? Esse argumento aqui permite de estender a definição. Eu vou definir definição. A definição agora é f, chapéu, por exemplo, igual a a função antiga, f de x, ou o meio, aqui x igual a 1, e x igual a 1 menos 1. Então, ou seja, o que vocês podem fazer aqui é o seguinte. Dado a minha função, lá em cima, com o domínio 100 pontos 1 e menos 1, como tem limite, eu posso acrescentar esse valor 1 e eu vou obter uma função nova, uma função estendida, que também tem valores para valor 1. Então, sobre a pergunta do Johan, então, usei a pronunciação alemã, quando tende a menos 1, a coisa é diferente. Aqui, eu vou trocar de tela. De novo.
Já voltou, professor. Então, perfeito. Então, parece que só tem pequenas, sim, uns segundinhos. Então, aqui você tem um exemplo bom. Por quê? Né? A pergunta foi, o que acontece com menos 1? Menos 1 está aqui. Então, o que eu fiz? Eu botei aqui uma reta vertical em menos 1. Então, aqui a função vai aproximar essa reta vertical aqui do lado direito e do outro lado aqui do lado esquerdo. Mas está claro que, por exemplo, se estou aqui, o valor é muito grande. Se estou aqui, o valor é muito pequeno. Então, pela definição, aqui não existe um limite. Tá bom? Aqui você tem um exemplo em menos 1 sem limite. Então, por que não existe limite? Então, vamos voltar para a definição. Os slides, não, aqui tem que voltar. Cadê? Pá. Então, aqui, a gente está aqui. Disse que o limite de f, quando x tende a A, igual a L, se podemos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L. Não? Tornando x próximo de A. Então, eu vou voltar para a GeoGebra. Então, aqui, pensa aqui, vamos ficar aqui, vamos dizer menos 2. Menos 2 já é suficiente. Então, aqui, menos 2, o valor é, não sei, menos 1, uma coisa assim, tá? Ou em 0 é uma coisa positiva. Ou seja, não? Quando vai mudar de lá para cá, os valores vão ser super distintos. Por isso, esse limite não pode existir. E sobre a questão se o limite seria infinito, isso de fato é para a próxima aula, porque o que se diz é, se vamos aproximar o ponto menos 1 aqui, à esquerda, do lado direito, o valor é mais infinito. E se vamos aproximar a função do lado esquerdo, o valor é menos infinito. Não? De fato, não? Você tem limites laterais. Não? A solução aqui são limites laterais. Então, exatamente, né? Aqui o limite à esquerda, é menos infinito e o limite à direita é mais infinito. E se, aqui tem a dúvida, se esses limites são iguais, não? Ou seja, a esquerda e a direita são ambos infinitas, diz-se que aqui o limite é infinito. Mas isso é para a aula que vem. Tá? Mas que bom, ótima pergunta. Tá bom, então vamos voltar para o próximo exemplo. Então, o próximo exemplo é você anotar e depois mudar a tela. Tá, eu botei já, desculpe.
Então, ok, eu vou voltar para o outro. Um minutinho. Então, eu vou explicar de novo o domínio de f, tá? Do exemplo anterior. Então, eu tenho aqui a função x menos 1, x quadrado menos 1. Então, já vimos que o domínio de f de x igual a. Então, o que já vimos é... domínio de... Tá bom. Então, agora, o domínio de f. Então, essa expressão é definida quando? Aqui temos uma fração. Esse valor em cima é real para qualquer x e beleza, não tem problema. Esses valores aqui também são reais, mas podem ser nulos. Ou seja, como todo mundo sabe, não devemos dividir por zero. Essa expressão aqui é definida sempre se o denominador é não nulo. Como f sempre é definido se x quadrado menos 1 é desigual a zero. É tão simples. Se o denominador é não nulo, aqui, se o denominador é não nulo, então a função é bem definida. O domínio de f é... aqui vou introduzir uma notação. df são todos os x em R, tal que x quadrado menos 1 é desigual a zero. Então, eu também gosto dessa dúvida, porque aqui, isso também é um jeito para escrever, para divulgar aqui a solução de um jeito limpo. Aqui eu tenho o domínio, é essa coisa, mas já calculamos na folha anterior que, de fato, isso é nada mais do que um produto. Então, isso é nada mais do que x em R, tal que x menos 1 vezes x mais 1. Tá? Mas agora, eu acho que é claro. Olha só, aqui você tem um produto que tem que ser não nulo. Ou seja, esse produto é não nulo se ambos fatores são não nulos. Ou seja, x desigual a menos 1 e x desigual a 1. E se você quer, você pode escrever isso de um jeito um pouco mais curto, mas é equivalente. Não? Isso é... Não? Você pode escrever isso como sendo R. E isso é uma notação. Eu vou tirar do R. Não? Menos, isso é menos para conjuntos. Menos os valores de menos 1, 1. Isso é uma resposta para dúvida? Tá bom? O jeito sempre é assim, não? Você tem, não, você, não, tá. Não, você tem que ter uma condição e depois você pode achar o domínio. Então, mas a ideia foi de falar aqui sobre esse negócio aqui. Tá?
Então, aqui temos, eu posso já, ó, f de x. E aí, qual a definição, qual é o domínio da definição? Então, ao primeiro temos domínio de f. Então, o que temos aqui, condições, são, ao primeiro, claro, denominador não nulo. X quadrado não nulo, e, não, isso é denominador. Mas aqui temos mais um probleminha, que nunca vai acontecer, mas é um probleminha. Né? Aqui temos uma raiz. A raiz é definido só se o argumento é positivo. Não, maior, igual do que zero. E x quadrado mais 9 maior ou igual do que zero. Isso é a raiz. Beleza? Então, aqui temos duas condições. Mas o que acontece é o seguinte: essa condição não vale para x igual a zero. E essa condição vale sempre, pois, como x quadrado é positivo, x quadrado mais 9 também é positivo. Certo? Tá? Eu estou agora um pouco rápido, não? Mas tá. Pois x quadrado mais 9 sempre. Tá bom? Então. Mas, de fato, eu quero determinar o limite quando x vai para zero. Domínio limite de x vai para zero. Tá? Então, o que acontece aqui? Quando x é zero, temos aqui raiz de 9 menos tá? Acho que isso foi a dúvida do Gabriel, do Lucas. Tá? Aqui você tem, lá em cima, você tem se x igual a zero, isso dá 3 menos 3, ou seja, isso é zero. E a mesma coisa acontece aqui no denominador. Então, aqui temos zero sobre zero. Então, o que fazer? A ideia é, não? Agora está chegando o truque, aqui de novo, indeterminado. Então, mas agora o truque agora infelizmente, aqui, nessa altura da aula, não, tem 2 ou 3 truques para aplicar, ainda não tem uma teoria geral, mas está chegando. O truque aqui é usar a fórmula binomial. Ou seja, o que eu vou fazer é, preciso de mais papel. Opa, está tudo usado.
Então, próxima vez eu vou trazer mais papel. O que você vai fazer é... Eu tenho aqui... Aqui para voltar. Aqui temos a fórmula binomial. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho aqui a raiz de x² mais 9 menos 3 sobre x². O que eu vou fazer é, eu vou tentar de eliminar a raiz usando a fórmula binomial. Então, o que eu vou fazer é x² mais 9 menos 3 x² vezes. Então, o que você tem aqui é... eu vou multiplicar com número positivo. x² mais 9 mais 3. Tá bom? Então, eu tenho que admitir, isso é um truque, eu não sei, você tem que saber o truque, senão não dá. Então, agora, aqui em cima, eu posso aplicar a fórmula binomial, que é raiz x² mais 9 ao quadrado menos 9 sobre x² vezes raiz de x² mais 9 mais 3. Então, mais o quadrado do x², do quadrado da raiz é o valor absoluto do argumento. E aqui, nada novo. Tá? Então, mas esse valor sempre é positivo, de fato, sempre maior do que 9. Então, eu posso tirar aqui o valor absoluto. Ou seja, aqui em cima eu vou obter um x², tudo isso, isso é igual a 1 sobre raiz de x² mais 9 mais 3. Beleza? Mas que bom. Esse problema com o denominador zero desapareceu. Ou seja, quando x está perto de zero, esse valor é mais ou menos 9. A raiz de 9 é mais ou menos 3. E 3 mais 3 é 6. E aqui eu tenho que fazer um spoiler, porque aqui eu fiz, não sei, eu não fui muito, de fato, muito certo aqui, porque sobre a dúvida do João Victor, sim, mas o x² mais 9 sempre é positivo. Aqui houve a dúvida porque eu posso tirar aqui o valor absoluto. Então, aqui eu posso, nesse caso, eu posso esquecer aqui o valor absoluto, pois o número já é positivo. Ah, tá, entendi. Eu vou botar aqui como comentário. Aqui. A raiz de x² sempre é x.
Não? Pensa em... desculpe. Desculpe, sim. Você tem direito, isso não foi necessário aqui. Não. Isso é a raiz de x ao quadrado sempre é x. Então, podem esquecer aqui os valores absolutos. Muito obrigado. Muito obrigado. Esqueci. Não tem aqui valores absolutos. Não está errado, mas de fato é mais simples do que eu achei. Tá. Então, quando x vai para A, nós temos aqui que esse valor aqui vai aproximar 1 sobre 6. Então, o que mostramos é ótimo. O limite. Aqui tem que já fazer uma estrelinha para explicar. Aqui o limite é de x vai para 0 dessa equação. Isso é igual a 1 sobre 6. Tá bom? Então, eu tenho que explicar isso, tá? Então, aqui, o que fiz na matemática, às vezes diz que se uma prova não está certa, o pessoal só was hand-waving. Só existe em inglês, hand-waving. Tá? Então, aqui fiz um hand-waving, de fato. Não? Mas daqui a pouco vamos ver porque isso é verdade. De fato, isso vem do fato que a raiz é contínua. Não? Mas isso vamos ver daqui a pouco. De raiz, tá? Tá bom? Então, para fechar a aula, vamos fazer um não exemplo. Não? Agora fizemos todos todos exemplos positivos, sempre teve um limite. Então, agora temos que fazer um exemplo que não tem limite de jeito nenhum. E a função associada é uma função desse jeito. Tá. Então, o que é o tipo dessa função? Quando x vai para 0, então eu vou para o GeoGebra. Se vocês fazem um WhatsApp entre vocês, não tem problema nenhum. Não tem, mas eu não vou participar. Tá, então, vamos lá. Eu vou tirar o que já foi. Por que não? Desculpe. Então, vamos lá. Vamos considerar tá. Então, tá vindo. Tá, então, vamos lá. O primeiro, né, eu quero analisar a função sen vai... Sim, mudei. Eu vou querer analisar a função sen 1 sobre x. Então, o primeiro, eu vou botar aqui o 1 sobre x, tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte. Dado isso, eu sei que quando x vai aproximar o 0, esse valor aqui vai para infinita. E, do outro lado, quando x vai para 0 do outro lado, isso vai para menos infinita.
Então, mas o que significa isso? Ao primeiro, vou botar o sem x. Não? Então, aqui, nós temos aqui g de x igual a sin de x, ou seja, essa função aqui é uma função que vai oscilar até sempre. Ou seja, não? Se eu vou aqui fazer uma coisa, um zoom out, não? Você vai ver, não? Que vai oscilar, oscilar, oscilar. E isso também vale quanto aos valores positivos, quanto aos valores negativos. Então, agora eu tenho esse negócio que eu vou modificar o sin de x com sin 1 sobre x. Ou seja, sin 1 sobre x vai ver mais e mais e mais oscilações. Ou seja, o que vamos ter é o seguinte. Eu não sei se vocês já podem imaginar o que vai acontecer. Não, vamos ter uma oscilação enorme perto de zero. Então, eu vou fazer aqui um delete das coisas que não vamos precisar mais. E o que você vai ver que aqui no meio então, vamos lá. Então, agora todo mundo feliz com o WhatsApp ou o Telegram, não sei. Eu também acho que são em torno de 200 inscritos. Então, é melhor fazer uma coisa grande, tá? Tá bom. Então, isso é a minha função. E você vai ver que perto de zero, essa função vai oscilar sem fim. Tá? Ou seja, eu posso aqui fazer um zoom mais e mais e mais e mais. Não? Isso sempre vai dar uma coisa. Não, eu já estou aqui em, não sei, muito perto. E acho que todo mundo vai entender que aqui não pode ter um limite, pois vamos supor que esse valor aqui, vamos supor que o limite é menos 1,5. Tá? Mas isso significa o quê? Eu sei que se estou aqui perto, eu vou obter aqui um valor bem mais grande do que esse valor. Do mesmo jeito, se estou aqui, eu vou achar uma função. Não, desculpe. Aqui. Vamos olhar esse ponto aqui. Aqui é uma raiz dessa função. Do outro lado, se eu vou ir um pouco para trás, eu vou chegar aqui a um ponto bem mais grande. E assim, essa oscilação nunca vai terminar. Ou seja... Tá. Ou seja, essa função nunca vai convergir. Tá bom? Entenderam? Então. Beleza? Então, próximo, ou quase, estamos quase no fim da aula. Então, falamos sobre esse exemplo, esse exemplo, esse exemplo.
Isso não fizemos, mas eu vou deixar como exercício. Isso também é uma coisa onde o limite não existe. E vamos para a tela base final. Então, eu não posso deixar aqui vocês com uma definição errada, que é a seguinte. Aqui, eu vou definir o que é uma vizinhança. Desculpe, eu tenho que mudar aqui um pouco aqui a coisa. Tá. Então, dizemos que um intervalo é uma vizinhança se esse intervalo contém um ponto A. Aqui tem uma situação simples. Aqui é A e os outros foram B e C, B, C, tá? Ou seja, esse intervalo aqui, uma vizinhança de A. São pontos perto de A. Ou seja, ao menos contém pontos perto de A. Então, ou seja, vamos voltar para as slides. Dado uma tal vizinhança, beleza, objeto simples. Agora eu vou supor que a minha função é definida nessa vizinhança, mas não é definido em A. Então, vou voltar para aqui a folha. Eu tenho a minha função, ele não tem que ser definido em A, eu não sei, e pode voltar. Então, isso é a situação. A função é definida numa vizinhança, o B e C são arbitrários, só tem que ser um menor, outro maior, e aqui temos a função. Só falta o valor em A. Então, agora está chegando a definição certa do limite. Vamos dizer que a função vai convergir para L se para qualquer erro epsilon positivo. Isso foi antigamente, falou-se arbitrariamente. Agora, epsilon é arbitrário. Isso é o mesmo. Então, eu vou aqui para minha folha. Então, vou supor que aqui é L. Agora, eu vou botar um erro. Arbitrariamente perto significa que eu tenho aqui um erro. Aqui temos L mais epsilon, aqui L menos epsilon. Esse intervalo aqui é o meu erro arbitrário, tá? E vamos dizer que o limite existe se para esse epsilon arbitrário nós vamos achar uma vizinhança ainda mais pequena, então que qualquer valor lá vai cair aqui nessa faixa de erro. Ou seja, aqui eu vou botar, aqui no meu, nas minhas folhas, aqui eu vou achar uma nova vizinhança que é bem mais pequena, vamos chamar de B til e C til, barra, e qualquer imagem aqui vai cair exatamente lá. Tá? Quando vai mudar o valor de f, nessa pequena vizinhança, os valores vão oscilar aqui, dentro do meu erro dado. Então,
Não? Ou seja, isso é a definição certa da matemática de um limite. Não? Só para voltar, não? Aqui temos a definição certa. Não? Aqui, se podemos achar para qualquer erro uma vizinhança, isso é a versão da matemática, e aqui isso de fato é a versão do Stewart. Não? Em vez de especificar epsilon, você está dizendo aqui arbitrariamente, e em vez de dizer, tem uma vizinhança, você está dizendo que tornando x suficientemente próximo de A. Não? Eu só gostaria de apresentar ambas definições. E tá. Acho que está tudo. Já foi muita matéria. Né? Falamos sobre o curso, a estrutura, e também agora sobre uns exemplos básicos de limites. E espero que vocês gostaram da aula. E tem dúvidas? Professor, essa revisão não, essa matéria que o senhor deu hoje, ela também está contida na sua playlist lá no YouTube? Então, Esses mesmos temas? Então, tem umas partes que são lá no playlist. Né? Tem a fatorização de polinômios, você vai achar lá na playlist, e também o domínio de uma função. Ah, tá bom. Obrigada. Isso é o que você tem aqui, mas o limite é só aqui até agora, não? Primeira vez. Então, aqui temos uma... tá. Então, como foi a minha experiência no IMPA? Eu gosto do IMPA, está super legal lá, porque tem... os matemáticos mais famosos do mundo estão passando pelo IMPA, então sempre é bom ficar lá para uma palestra, dar uma palestra, está ótimo. Então, isso é a pergunta do Leonardo. Então, a próxima é quando eu vou botar as aulas online. Então, daqui a pouco. E eu também vou botar os slides na pasta. Mais dúvidas? Os comentários, né? Se você tem comentários, você está dizendo que o som foi ruim, ou a imagem foi ruim, por favor, não me mandem uma mensagem do que eu posso melhorar, não? Porque eu só estou vendo estou vendo a minha tela. Sobre o link do Drive. Então, eu já botei lá no início, vai para o site do curso. Na esquerda tem uma aba que chama-se Google Drive. E se você vai clicar no Google Drive, você vai chegar no Google Drive do curso, e lá vai ter uma pasta Professor Manuel. Professor, sobre a imagem, eu pelo menos estou pelo computador e percebi que o senhor está fazendo o compartilhamento da tela através da sua câmera, né? Sim. O formato... Sim? O formato é retangular, pelo menos para mim. E na sua tela está quadrada. Então, dependendo do conteúdo que o senhor coloca no slide, ele corta a parte superior e a parte inferior. Por exemplo, no primeiro slide, o senhor colocou aplicações de métodos. Sim. Para mim aqui ele cortou, eu não conseguia ler nada do que estava na frase. Mas aí entendi. o senhor leu, eu consegui entender sobre o que o senhor estava falando. Então, mas o tema também ficou cortado, metade do tema ficou cortado para mim. Eu consegui identificar porque eu vi a parte inferior da letra, né, e deduzi o que estava escrito. Mas ele ficou um pouquinho cortado. Se o senhor depois fizer slides futuros, centralizar sempre em formato retangular, vai ficar melhor visualização, mas isso não comprometeu a aula. Tá bom? Tá. Obrigado. Não, eu também estou tentando fazer o aspect ratio certo, né? Então, eu vou dar uma olhada à gravação e depois modificar. Muito obrigado. Então,
como não tem mais dúvidas, muito obrigado, não, pelas elogios lá. Então, eu vou dizer obrigado e até a quarta. Tem mais uma coisa, por favor, agora você tem que sair da sala para eu possa fechar a sala, né? Como antes, tá? Então, tchau. Obrigado, professor. Até quarta-feira.